Por séculos, a pergunta ecoa na história: por que Judas traiu Jesus? Seria ganância, destino ou algo muito mais complexo? Hoje, vamos mergulhar nos registros históricos e bíblicos para entender o verdadeiro motivo por trás dessa traição. Mas para compreender essa história, precisamos voltar no tempo e observar os eventos que culminaram nesse momento crucial. Judas Iscariotes não era apenas um seguidor. Ele foi escolhido a dedo por Jesus. Seu sobrenome, Iscariotes, sugere que ele vinha de Queriot, uma cidade da Judéia, o único discípulo que não era da Galileia. Isso já o tornava um estranho entre os demais. Mas ele não era qualquer um. Judas era o tesoureiro do grupo, o homem encarregado de cuidar do dinheiro, um cargo de grande confiança. No entanto, os evangelhos insinuam que ele tinha fraquezas. João 12,6 menciona que ele roubava da bolsa comum. Mas isso seria motivo suficiente para trair o próprio mestre? Judas estava lá quando Jesus operou milagres incríveis, quando transformou água em vinho, quando curou os enfermos, quando ressuscitou Lázaro. Ele testemunhou o impossível se tornar realidade. Então, o que poderia levá-lo a agir contra Jesus? Esse é um mistério que vamos explorar. Judas, como muitos na época, esperava um Messias guerreiro, alguém que libertaria Israel do domínio romano. Ele seguiu Jesus esperando revolução e poder, mas ao longo dos anos, viu que Jesus falava de um reino celestial, de amor e sacrifício. Isso pode tê-lo frustrado. Onde estava o exército? Onde estava a libertação de Israel? Os evangelhos não deixam claro quando exatamente Judas começou a mudar sua visão sobre Jesus, mas há indícios de que ele pode ter tentado influenciar os eventos. Alguns estudiosos sugerem que Judas via em Jesus um potencial líder político, mas ao perceber que sua missão não era terreno política, sua frustração aumentou. Ele pode ter acreditado que, ao entregá-lo, forçaria uma ação definitiva de Jesus contra Roma. Mateus 26:14 nos diz que Judas foi até os líderes religiosos e perguntou: "O que me dareis se eu o entregar a vocês?" E eles ofereceram 30 moedas de prata, um valor simbólico, o preço de um escravo, segundo Êxodo 21:32. Aqui, vemos a traição tomando forma. Foi apenas pelo dinheiro? Ou Judas já estava desencantado com Jesus e viu uma oportunidade de sair com lucro? Ou talvez, ele estivesse sendo influenciado por algo maior? O próprio Evangelho de João menciona que Satanás entrou nele. Esse detalhe nos faz refletir sobre a profundidade espiritual de sua traição. Na escuridão do Getsêmani, Judas chega acompanhado de soldados. Ele combinou um sinal. Aquele a quem eu beijar, é ele. Prendam-no. Um beijo. Um gesto de afeto transformado no maior símbolo de traição da história. Jesus olha para ele e pergunta: "Amigo, para que vieste?" Judas, que conviveu com Jesus por anos, agora o entregava. E Jesus sabia disso o tempo todo. Esse momento é carregado de simbolismo. O beijo era um sinal comum de respeito entre os discípulos e seus mestres. Ao usá-lo como sinal de traição, Judas reforçou ainda mais o impacto do seu ato. Mateus 27:3 nos conta o desfecho trágico. Judas, ao ver que Jesus foi condenado, sentiu um peso insuportável. Tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas foi rejeitado. Em desespero, ele jogou as moedas no templo e, segundo Mateus, enforcou-se. Atos 1:18 sugere um fim ainda mais brutal, que Judas caiu e seu corpo se rompeu. De qualquer forma, sua morte foi marcada pela culpa e pelo desespero. Mas sua morte nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Judas foi perdoado? Ele se arrependeu genuinamente ou apenas lamentou as consequências de suas ações? A tradição cristã é dividida quanto a isso. Alguns acreditam que seu remorso indica um verdadeiro arrependimento, mas outros veem sua morte como um ato de desespero,
sem reconciliação com Deus. Por que Judas traiu Jesus? Talvez tenha sido ganância, talvez tenha sido frustração, ou talvez tenha sido um plano maior, algo que precisava acontecer para que Jesus cumprisse sua missão. Judas foi um vilão, ou apenas uma peça em um tabuleiro muito maior? O que podemos aprender com sua história? No final, a grande lição é sobre as consequências das escolhas e o peso do arrependimento. E você, o que acha? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Até o próximo episódio.